de sol e ficam livres dos predadores. Elas sobrevivem ao inverno, procurando e cavando a neve atrás de musgos e grama. Os machos dominantes ficam solitários até a temporada do cio, que frequentemente chega com as temperaturas mais frias. Então, os machos lutarão com precisão. Até um desistir. Então, a luta termina. Os roedores são encontrados em toda parte. Estas marmotas alpinas podem viver mais alto que 3.000 metros, cavando para encontrar comida na neve em uma última refeição antes da longa hibernação. Mas este animal permanece ativo por todo o verão australiano. Este é o wombat. Os wombats, como o canguru, são marsupiais, e quase 2/3 dos marsupiais do mundo estão na Austrália. Esses cangurus de pescoço vermelho que habitam o sul australiano são reprodutores sazonais. Mas quando as condições são favoráveis, os marsupiais podem se reproduzir em qualquer época. Eles dão à luz a um filhote não desenvolvido, que continua a se desenvolver em uma bolsa externa. É como uma gravidez externa. Isso ajuda a mãe a economizar energia. Se as condições ficarem ruins e houver escassez de comida, então a mãe poderá abandonar o filhote. Assim, ao menos, ela sobreviverá para poder procriar novamente. É uma ótima estratégia para um continente onde o clima é sempre variável. Por milhões de anos de isolação, os Alpes australianos são os únicos na Terra. Suas formas baixas e arredondadas podem ser a previsão de como os outros Alpes podem se apresentar em um futuro distante. E o ornitorrinco incomum que vive por milhões de anos ainda pode sobreviver enquanto sua casa de água potável não congelar. Para um mamífero antigo, isto é apenas uma inconveniência passageira. Mas no norte do Japão, alguns macacos aprenderam a tirar vantagem de muitas fontes termais que borbulham na superfície. Este comportamento não é natural e começou na década de 60, quando uma fêmea entrou na fonte para recuperar alguns grãos de soja que havia caído. Agora, estes macacos aprenderam que, pelo menos por enquanto, ficar na água quente pode causar momentos de alegria nas temperaturas frias que eles enfrentam. Para todo mundo, o Monte Fuji é um ícone. É a montanha mais alta do Japão e está no limite sul dos Alpes japoneses, que fica ao longo de uma das falhas mais ativas do planeta. Esta estranha criatura é vista só no inverno. É um serou japonês. E nos meses de verão, eles permanecem escondidos nas densas florestas de faias. O serou está classificado entre o carneiro e a cabra. Agora, eles têm que vir até o limite da floresta para procurar por comida. Este comportamento é imitado por outro especialista dos Alpes. Na Europa, esta cabra montanhesa também tem uma coisa para cavar. Pouco se sabe sobre o serou na natureza. A maioria deles é solitária. Talvez o laço mais próximo seja o tempo que uma mãe passa com seu filhote. Mas seja na Europa ou no Japão, viver no inverno não é fácil.
Nos montes altos dos Alpes europeus, a cabra ibex também cava na neve em busca de uma refeição magra de inverno. Quando a estação mudar novamente, o cerol japonês irá se esconder de novo no santuário da Floresta de Faias. Mas enquanto o cerol japonês é solitário, a cabra ibex não é. As fêmeas vivem em grupo e atraem o macho dominante na época do acasalamento. Atraído pelo cheiro da fêmea, ele prova o ar com órgãos receptivos em sua boca e segue o rastro do perfume. Mas nem sempre tem sucesso. Os papagaios da Nova Zelândia também se procriam no inverno. Este casal se uniu. Eles se conhecem bem, assim como conhecem a região em volta. Uma boa estratégia para a sobrevivência nos Alpes congelados. Quando a dança de acasalamento intensifica, ela toma a liderança. E em comum às aves, o acasalamento pode durar até 10 minutos. Aqui, entre a grama, capim e rochas cobertas de neve, os papagaios da Nova Zelândia estão se preparando para mais um inverno que sua espécie conhece por inúmeros anos. Após o acasalamento, a fêmea constrói o ninho e o macho não moverá nenhuma pata para ajudá-la. Eles já usaram esse ninho antes. Os papagaios da Nova Zelândia vivem por até 30 anos, e esse conhecimento pode servir para a vida toda. As marmotas também estão seguras e confortáveis em sua toca sob a neve do inverno europeu. Elas engordaram e agora se preparam para hibernar. Elas estarão salvas do frio extremo, mesmo que seja um risco. Se o inverno durar mais que o de costume, ou se não ingerirem bastante gordura, elas podem acordar antes, e sem comida elas morrerão. Mas o papagaio da Nova Zelândia tem que ficar ativo por todo o inverno. O macho procura por comida longe do ninho. Então ele traz comida para ele, sua companheira e para os filhotes. Como não há mamíferos nativos nem cobras na Nova Zelândia, muitos ninhos de pássaros são no chão, porque não há predadores. Consequentemente, até o inverno alpino mais severo chega ao fim. A marmota encontra um mundo ainda coberto de neve, mas já está derretendo. Diariamente, o sol aparece no céu de primavera. Um mundo mantido pelo inverno começa agora a derreter. E com o derretimento, as forças da erosão ainda continuam em ação longe dos 4 Alpes. No final do inverno, as árvores começam a soltar a seiva. Mas os ventos ainda podem quebrar os galhos. Esses cristais de gelo não são de água, e sim de xarope de seiva. E os pássaros gostam disso tanto quanto crianças gostam de sorvete. Em questão de dias, o sol derreterá tudo, tanto o xarope da seiva quanto a água.
O Eta da Nova Zelândia pode sobreviver por meses em um túmulo de gelo. Seu sangue contém uma proteína que impede as células de se congelarem. E como Lázaro, o inseto ressuscita do que parece ser uma morte por congelamento. O sapo de grama da Europa também passa o inverno em hibernação. Agora eles começam a se reunir e os machos atraem as fêmeas. As campinas dos Alpes australianos ganham vida com uma abundância de flores. É um sinal claro da primavera em toda parte do mundo quando elas brotam ou florescem. E talvez haja um pouco de verdade na história do coelho de Alice no País das Maravilhas. Enquanto a terra vai se aquecendo, um animal pequeno reconhece que correr o risco valeu a pena. Em uma confortável cama de folhas, o arganaz japonês passou o inverno hibernando, o que pode durar mais que 5 meses. Neste estado, ele só respira a cada 2 horas. Agora, enquanto a temperatura se eleva, a taxa cardíaca sobe de 50 batimentos para quase 500. A comida agora é a única coisa que ele procura. Ou os meses de hibernação não valerão de nada. E nos Alpes australianos, a primavera atinge a montanha. E a minúscula mundarda também só tem a comida em mente. E a comida está vindo em uma migração de primavera de milhões e milhões de mariposas, que voam pelo país para encontrar um abrigo no dia quente. Estas mariposas bogong serão um prêmio para muitos animais, não só para a mudarda. As aranhas licosas são caçadoras ativas, muito mais que as aranhas que tecem teias. O mudarda da montanha é o único mamífero australiano encontrado na neve. Ele hiberna no inverno enquanto os outros marsupiais pequenos estão caçando insetos abaixo da neve. E como muitas criaturas alpinas, ele é um especialista que está em perigo pela sua especialidade. O clima da Austrália sempre foi variável. E este pequeno marsupial enfrenta um futuro incerto enquanto a neve diminui ano após ano. O corvo nativo da Austrália também se alimenta de mariposas. Para o corvo europeu, há um alimento muito diferente. Enquanto a neve alpina derrete, as carcaças dos animais que estavam sob ela começam a ficar expostas. Mas há sempre uma competição. A águia dourada marca seu território. Com uma visão aguda, elas estão em alerta constante a qualquer sinal de intrusos, e isso pode significar comida. Este corvo sabe muito bem que pode ser sua última refeição, ao menos por enquanto.